RDC Saúde. Oferecimento Hospitalize, soluções em gestão médica. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao RDC Saúde. Eu sou o Paulo Viana e a partir de hoje temos um encontro marcado todo sábado às 9 da manhã aqui na RDC TV. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde do coração. Para tratar deste assunto, nossos convidados especiais são o cardiologista Rafael Persegona e o educador físico Elder Rodrigues. Sejam muito bem-vindos. Dr. Rafael é cardiologista, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pós-graduado em Cardiologia Intensiva, chefe do Serviço de Cardio-Hospitalismo do Hospital Mãe de Deus, preceptor da Residência Médica em Cardiologia pelo Hospital Mãe de Deus e preceptor da Emergência Cardio-Neurológica do Hospital Mãe de Deus. Professor Elder Rodrigues é profissional de Educação Física do Instituto de Medicina do Esporte, especialista em Fisiologia para Populações Especiais, mestre e doutorando em Ciências do Movimento Humano pela URGS e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Treinamento de Força pela URGS. Para a gente começar, Dr. Rafael, quais são os principais fatores de risco para as doenças cardíacas? Bom dia a todos, bom dia Paulo, bom dia colega. Estamos aqui num programa inovador aí na RDC, muito promissor. Me sinto lisonjeado aí talvez de ser um dos primeiros aí a ser entrevistado e falar de um assunto muito importante para a população, muito importante, pois é uma das doenças, né? As doenças cardiovasculares é uma das doenças que mais matam no mundo, né? E quando a gente vai falar de prevenção, né, e aí dos fatores de risco para desenvolver doença cardiovascular, a gente pode citar várias aqui, mas as comuns, como pressão arterial aumentada, dislipidemia, ou seja, colesterol alto, próprio estresse, né, o sedentarismo, o tabagismo e a obesidade, dentre estas. Obviamente, não posso deixar de falar do componente genético, que esse aí a gente não tem como mudar. Mas essas são uma das principais, os principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Sim. Professor Elder, como posso manter o coração saudável através da dieta e exercícios físicos? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Paulo. Boa tarde ao Dr. Rafael também. Bom, primeiramente, para manter ativo, precisa de regularidade, né? Então, tanto em relação à parte nutricional quanto na prática de exercícios físicos, a constância é o fator-chave para o sucesso da utilização do exercício e da nutrição para o tratamento de doenças do coração. Dr. Rafael, quais os sinais de alerta, né, de um ataque cardíaco e o que devo fazer se sentir esses sintomas? Perfeito. Eu posso até elencar um pouquinho com a questão da atividade física. Eu acho que esse é um papo um pouquinho mais aberto, né? E antes disso tudo, assim, dos sinais, os próprios sinais que eu posso pensar em um ataque cardíaco, um paciente que possa estar infartando. É importante a gente falar aqui da importância junto da atividade física nesse contexto, que a gente vê muito, de quando pensar nesses pacientes que estão fazendo atividade física ou que estão na rua ou que estão em casa e têm algum sintoma parecido, como aquele sintoma habitual que não era o de sempre. Exemplo, eu estou sentindo um desconforto no peito, um aperto no peito, muitas vezes até pode ser uma queimação, mas esse aperto que muitas vezes pode irradiar para o membro superior esquerdo, associado também com uma irradiação para a região cervical, para a região da mandíbula. Esses sinais, ou até falta de ar associado, sudorese, uma palidez, isso aí são sinais, sim, de alerta
sinais onde essa pessoa deve procurar um sistema de saúde mais próximo da sua casa e não retardar esse atendimento. Isso é muito importante. A gente vê muitas vezes, principalmente aqui, colocando a questão da atividade física, acho que já abrindo um pouco, se me permite, né, Paulo? Claro. Essa associação, muitas vezes até os que fazem atividade física mais rotineiramente, os esportistas, quando eles sentem às vezes essas alterações, eles muitas vezes negligenciam essas alterações achando que é do próprio exercício e está tudo certo. Verdade. Né? Muitas vezes esses pacientes podem chegar até tardiamente para a gente lá. Né? Obviamente a gente fala do paciente mais jovem, né? Mas principalmente os acima de 40 anos, os mais idosos, quando se tem e se tiver alguma desses sintomas, a indicação é absoluta que procure um sistema de saúde. E a gente sabe, né, doutor Ravel, que a atividade física, né, ela é muito importante, ela, né, previne vários outros, né, tipos de doença, não só, né, o coração, mas eu acho que as doenças em gerais, né. Quando a gente fala, né, do estresse, e o Helder aqui está do meu lado pode até confirmar isso, a atividade física é um pilar muito importante nisso, né? É um pilar que a gente não pode deixar de falar. A grande maioria da população, no dia a dia, o estresse, os problemas diários, né, as suas atividades, enfim, dentro de casa, como fora, problemas emocionais. A atividade, sim, é uma das áreas que pode, sim, tirar muitas pessoas do estresse, muitas vezes até da depressão. E até o Helder pode falar melhor sobre isso aí, que está lidando, às vezes, muitas vezes, diretamente com esses alunos. O Dr. Rafael tem total razão. Nesse sentido, a atividade física ela abrange uma diversidade muito grande das doenças, né? Então, ela acaba sendo, muitas vezes, um tratamento secundário para vários fatores. Né? Então, a atividade física, dentre os benefícios que ela pode proporcionar para a vida da pessoa ativa, né? Inclui aí a melhora do sono, aumento da capacidade funcional, né? Claro, hoje a gente está falando aqui sobre doenças do coração, mas pessoas que têm ansiedade, depressão, atividade física, como o Dr. Rafael muito bem comentou, pode muito bem ajudar nesse processo. E também atuando, agora cada vez mais a gente vê também em alguns cânceres, né? Então o tratamento com o exercício paralelo ao tratamento oncológico também se torna muito importante. Enfim, a recomendação é que quase todas essas doenças as pessoas sigam praticando atividade física, né? Independente do seu estágio da doença. E a importância de a gente comentar quando a gente fala da prevenção de doenças cardíacas em si, é a gente falar de uma forma muito forte que isso independe só de uma pessoa nesse processo desse paciente. Não é só o médico ali, né? Isso é uma multidisciplinaridade que é muito importante. É o educador físico, está ao lado do médico, é o nutricionista, né? Então, isso é muito importante porque hoje se perdeu muito, né? Por quê? Por que se perdeu? Essa é a pergunta. Porque muitas vezes as pessoas procuram informações dentro de redes sociais, muitas vezes de profissionais muito duvidosos, com orientações fora do contexto científico, e isso eu preciso deixar bem claro. Tanto nós médicos como os educadores físicos, eles trabalham numa linha no que a ciência nos diz, né? No evidências nos diz. Eu não posso tratar um paciente do que eu acho, ou que muitas vezes a gente precisa de estudos, de evidências, para que eu coloque uma segurança no paciente que eu estou tratando. Então, isso é muito importante a gente dizer isso para a população, que procurem profissionais que sejam profissionais reconhecidos, e profissionais que tenham uma ética a ser exercida. Perfeito. O Dr. Rafael comentou da parte multidisciplinar, né? Hoje
Na educação física e dentro da área da saúde como um todo, a gente tenta fortalecer muito esse vínculo, né? Então, a comunicação com o médico, independente da sua especialidade, a atenção principal é sempre o paciente, né? Então, a gente conseguindo integrar a comunicação e passar para o paciente um tratamento muito mais direcionado, personalizado, é o ideal, né? Então, sempre é importante, antes de iniciar a prática de atividades físicas, né, um check-up fundamental. Como o Dr. Rafael mencionaste, acima dos 40 anos, isso é fundamental. E recomendamos a todos que, de uma certa forma, sempre estejam acompanhados de profissionais da saúde. Né? Um pouco menos de informação da internet e um pouco mais de informação dos profissionais. Sim. E, professor Helder, existe algum tipo de atividade física específico, né, para aquelas pessoas que têm algum problema cardiovascular? Sim, na verdade o treinamento e a atividade física ela é muito ampla, né? Antes de tudo, vale a pena considerar assim, a diferença entre atividade física e exercício, porque atividade física é tudo que a gente realiza de atividades na nossa rotina que envolve acima do gasto energético de repouso. Tá? Então, tarefas domésticas são atividade física, deslocamento ao trabalho, aos estudos, né? Pedalar, correr, caminhar. Todas essas são atividades físicas. Então, não necessariamente, quando a gente fala em atividade física, né, não necessariamente seja aquela atividade física que tu vá fazer num parque, Perfeito. Enfim, correr, né, tipo na orla. A atividade física, tipo, o trabalho doméstico também já é considerado uma atividade física? Isso, perfeito. Porque, na verdade, essa diferenciação ela é fundamental para as pessoas entenderem que ser ativo não compete somente daquela hora que ela vai treinar, e sim no dia dela. Então, muitas vezes as pessoas elas têm uma hora de atividade, mas ela tem um comportamento sedentário na grande parte do seu dia. A grande maioria das pessoas trabalham sentado hoje em dia, né? Isso acarreta bastante nesse comportamento sedentário. Já o exercício, né, diferentemente da atividade física, também é uma atividade física, porém estruturada, planejada, direcionada para um objetivo. Então, o que seria ideal para as atividades físicas para a saúde do coração? Visando em exercício, o treinamento aeróbico é fundamental. Tá? E cada vez mais a gente vem percebendo na ciência que o treinamento de força também tem um papel fundamental nesse processo. Tá? E a gente pode direcionar assim para os maiores fatores de risco, né? Que na hipertensão, por exemplo, o treinamento aeróbico tem um papel extremamente importante. E, por exemplo, para diabetes, já o treinamento de força tem um papel fundamental. Então, por isso, a necessidade de um profissional de educação física para fazer essa prescrição adequada. Doutor Rafael, a gente sabe que a prevenção, né, ela é muito importante quando a gente fala, né, da saúde do coração, enfim, da saúde em geral, né? A partir de qual idade, né, se deve procurar a fazer exames, né, cardiológicos? Eu não sei se existe algum tipo de idade, a partir de que momento. Perfeito. Essa é uma dúvida corriqueira aí, né, no dia a dia. Obviamente, a gente prioriza que procure um cardiologista. A gente até comentou a partir dos 40 anos, todo paciente, talvez até na questão de atividades físicas, necessitam, né, de algumas avaliações, até quando a gente vai comparar com a intensidade desse paciente vai exercer, tanto moderado ou alta intensidade de exercícios. Mas é muito importante a gente comentar da questão do check-up, né, em geral, não bem antes, né? A prevenção é o que fala mais alto dentro desse contexto todo. Quando o paciente tem uma história familiar, né, muitas vezes de doença cardiovascular ou algo genético, enfim, obviamente esse paciente vai buscar muitas vezes uma avaliação com o cardiologista muito antes, ou até se desenvolver sintomas, né, muito antes. Ou daqui a pouco, muito antes, ela está com palpitações, ou teve alguma dor no peito, ou está com alguma falta de ar que não era habitual, e sintomas inespecíficos do seu dia a dia. Sim, esse paciente pode buscar mais previamente uma avaliação com o cardiologista. Mas sempre lembrando que
existe o colega, isso não te isenta de não ir um médico rotineiro, né, no clínico em si, para que faça exames anuais, né, de prevenção. E dali, eu vou dar um exemplo clássico, tá? Um paciente de 25 anos que foi procurar atendimento, por exemplo, paciente assintomático, sem queixas, porém, em um mês, veio desenvolvendo falta de ar, cansaços aos seus exercícios habituais. Sim, esse paciente foi buscar o atendimento, muitas vezes foi direto ao cardiologista, onde foi identificado algumas patologias que até então não foram manifestadas e ele não tinha sintomas. Porém, antes disso, ele também nunca foi a um médico na vida, ou seja, nunca foi avaliado, nunca precisou ir ao médico. Sim. Obviamente, talvez aquela manifestação, quando a gente fez o diagnóstico, provavelmente ele já tinha, né? Se fizesse uma avaliação, um exame físico, já iria apresentar, porém nunca procurou médico, foi procurar quando sentiu mesmo, né? Então, em geral, eu considero a avaliação médica, sim, ir no seu médico, né? Fazer a sua prevenção, dali em diante, com queixas específicas associado com um fator de risco, uma história médica pregressa, sim, esse paciente, às vezes, ir até o cardiologista mais precocemente está indicado. E corroborando com o Dr. Rafael, muitas vezes a prevenção ela acaba sendo numa conversa. Sim. O profissional de educação física, querendo ou não, vê muito mais o seu paciente, né? Então a gente está semanalmente com ele pelo menos 2, 3 ou mais vezes na semana. E a gente consegue perceber, às vezes, algumas modificações, alguns sintomas, algumas queixas que são importantes para também vir a procurar um médico, né? Então, nesse processo, assim, é muito corriqueiro dentro da minha rotina fazer essa integração com o médico justamente para que a gente sempre esteja atento a coisas que não são convencionais do seu dia a dia. E, paralelo a isso, não só em exercício, mas também na sua rotina, coisas que possam otimizar a sua saúde, né? E sendo repetitivo, mas a saúde ela é integrada, né? Então a gente tem que estar ciente que o papel social, mental, físico são fundamentais e a gente pode intervir em todos os aspectos, mesmo cada profissional tendo a sua especialidade. E muitas vezes algumas doenças elas estão te dizendo, estão te dando um recado antes, né? Exato. E às vezes por essa não proximidade com algum profissional da saúde ou acompanhamento, né, talvez chegue-se a essa patologia mais tardiamente, né, às vezes, obviamente, por falta de orientação, ou desconhecimento, né, por isso a gente bate muito na tecla na questão, quando a gente vai falar na saúde cardiovascular, ela é uma saúde integrada muitas vezes, né? E muitas das vezes, né, doutora, a própria pessoa acaba, né, descobrindo que tem problema cardiológico quando acontece alguma coisa, por essa questão de não ter essa rotina, né, de procurar um profissional da saúde, enfim, para fazer uma avaliação. É muito importante a gente falar na palavra e que deixe esse recado para quem está nos assistindo, um recado muito forte, né, que é a palavra prevenção. Prevenção. Então, isso é muito importante a gente falar e que as pessoas entendam isso, né? Muitas vezes eu recebo pacientes que falam: doutor, estou vindo aqui, obrigado, não gostaria de ter vindo aqui, tenho 40 anos, nunca precisei ir no médico. Opa, 40 anos e nunca precisou ir no médico. A questão de não ir no médico não quer dizer que você vai quando tiver uma doença manifesta, né? Mas você aprender a gostar de ti e se cuidar. Perfeito. Né? Isso aí. E essa uma pergunta até bem importante, assim, que muitas pessoas acabam às vezes me fazendo, que eu gostaria de perguntar para o doutor, é em relação às doenças cardiovasculares nos mais jovens, né? Isso é familiar ou por que ocorre isso? É na própria gestação que isso acaba se manifestando? Perfeito. Até eu vou juntar aqui junto com a atividade física. Então, assim, é óbvio que quando existe
aquela morte súbita. E a gente viu na televisão, e inclusive acho que nos anos 2000 a gente teve um baque aí com um jogador do São Caetano, que jogando lá dentro do estádio, acho que foi do Morumbi, teve uma morte súbita. Isso vem à mídia, vem à tona, mas como? Existe no paciente, na população mais jovem, as doenças cardiovasculares, muitas vezes de etiologia genética já. Né? Ou até congênita, aquele paciente que ele já nasceu com aquilo, né? Com a alteração, entre diversas, muitas vezes já é diagnosticado já no nascimento, enfim, e ele vem com aquilo, e muitas vezes doenças genéticas que não foram diagnosticadas, muitas vezes por não ter feito nenhum rastreio, nenhum exame, e às vezes vem se manifestar numa fase ali, 20 anos, 20 e poucos anos, às vezes numa atividade física. Existem algumas doenças, né, que, por exemplo, por morte súbita em atletas, e é mais comum, existe um nome que é miocardiopatia hipertrófica. Né? E isso muitas vezes é detectado com rastreio, com exames, às vezes com eletrocardiograma associado com ecocardiograma transtorácico. Né? Então, nesses pacientes jovens, obviamente a gente tem que saber diferenciar isso. Tem o que é congênito, né? E o que é, às vezes, que vai desenvolver uma doença genética, isso aí muitas vezes familiar mesmo, no decorrer da vida jovem, vamos dizer assim. Muitas vezes a predisposição genética, ela é potencializada pelo fator ambiental, né? Pelo estilo de vida. Então, muitas vezes, essa pessoa que pode vir a ter um problema cardiovascular cedo, precoce, geralmente é sedentário, tem já sobrepeso, obesidade, pode vir a ser fumante. Então, o quadro, ele é muito importante. Então, às vezes, como o doutor muito bem ressaltou na questão da prevenção, a prevenção começa a partir do momento que tu... desde a criança até o momento da fase escolar, momento da atividade física durante a adolescência. Então, todos esses papéis, essas pequenas intervenções dentro da atividade física, elas são fundamentais para essa pessoa ter uma boa qualidade de vida, né? Isso que ele comentou, na questão da atividade, de doenças, vamos dizer assim, predisposição genética e o fator ambiental, o fator do estilo de vida pode desencadear ou acelerar o desencadeamento disso, né, obviamente. E também tem a questão genética, no que eu digo assim, estrutural, muitas vezes do ponto de vista cardíaco. Né? Por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica muitas vezes vem genético, de família, enfim, às vezes independe muitas vezes até da questão do sedentarismo, do ambiente, enfim, do ambiente. Esse paciente muitas vezes vai, ou o miocárdio não compactado, que também pode vir a ser familiar, isso aí, né, passando de gerações. Mas a questão, quando a gente fala de doenças, muitas vezes com predisposição, e aí a gente vai falar isso, o teu modo de vida, vive uma vida com estresse, mal regrada, alimentação toda desregrada, sedentário, enfim, isso sim pode aflorar mais rapidamente essa situação. E Helder, a questão da atividade física, né? Aquela pessoa que teve um infarto, né? Ela pode, né, continuar a fazer, né, continuar fazendo atividade física? Com certeza ela pode, desde que ela seja liberada pelo seu médico. Isso é uma coisa muito importante, porque geralmente a pessoa que passa por um evento cardíaco, ela tem um dano, né? Esse dano ele é reparado, mas muitas vezes ela precisa melhorar a sua capacidade funcional que foi prejudicada ao longo desse evento, né? Então, o papel da atividade física é fundamental. Existem hoje, falando aqui como Rio Grande do Sul, né, vários centros de reabilitação cardíaca muito bons, né? E, na verdade, essa interação ela volta a ser relevante, né? Então, a primeira coisa é que quando vem um paciente para mim que infartou, teve um AVC, ou enfim, eu contato o seu médico, solicito
ao médico que tem alguns exames físicos, né? Às vezes, muitas vezes, o teste ergométrico, a ergospirometria, para que a partir deste teste e do conhecimento do estado de saúde física atual do paciente, eu prescrevo o treinamento. Só colaborando aí, isso é um ponto muito importante, até em pacientes, não só infarto, né, mas em pacientes com insuficiência cardíaca, né, principalmente os pacientes com insuficiência cardíaca, muitas vezes que desenvolveram a insuficiência cardíaca, que nada mais é do que, vamos explicar mais fácil para a população, é a contratilidade do coração mais fraca, né, vamos dizer assim, a força do coração. Então esses pacientes sim, se de forma adequada, e aí é o ponto-chave, né? Sendo acompanhado por um grupo, né, de profissionais da saúde, ou educadores físicos, preparados para estar com aquele paciente. E a gente sabe que quando esse paciente vai fazer essa recuperação, a gente tem uma melhora da capacidade funcional desse paciente, né? Então, é uma coisa que necessita, infelizmente, a gente sabe que quando a gente vai falar da população que se tem condições de até pagar, estar num programa desse, esse paciente obviamente é muito beneficiado, mas infelizmente não é para toda a população que se tem isso. Isso é um pilar, sim, no tratamento dessas doenças, tanto da insuficiência cardíaca, o paciente pós-infarto, isso é o pilar. Eu não sei, eu queria até fazer uma pergunta, eu não sei como é que é a quantidade ou assim o número de pacientes que chegam com essas patologias para vocês hoje, né, orientada, porque às vezes eu vejo um pouco de desconexão muitas vezes daqueles pacientes que têm essa cardiopatia com emprego junto a um educador físico e essa conexão médico-educador físico, né? A gente tem um N bom aí de pacientes que a gente vê no estado, enfim, e poderia sim ser muito mais presente essa realidade nossa no dia de hoje. Sim. Muitas vezes a gente recebe na academia situações, casos que precisam ser estudados, casos específicos, que precisam de um treinamento personalizado. Nesse cenário, hoje a gente tem uma estrutura, né, as academias convencionais, ou enfim, academias de rede, elas focam na quantidade de adeptos, né, pessoas inscritas que necessitam de espaço para treinar, mas não necessariamente um acompanhamento direcionado. Nesses casos, é muito importante o treinamento personalizado. Então, que essa pessoa busque um profissional para que o profissional prescreva um treino para ela adequado às progressões que ela realmente necessita fazer. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes e, respondendo a pergunta do Dr. Rafael, é muito recorrente atualmente nas academias esse perfil de paciente, né? Então, com problemas cardíacos, que a gente possa vir a otimizar o tratamento com exercício físico. Bom, vamos fazer uma pausa então, né? Saúde do coração, a gente tem muito, né, assunto para abordar, mas também a gente precisa falar sobre a saúde do idoso também, que é um tema muito importante. Vamos agora então para o nosso quadro 60+. No quadro 60+ de hoje, vamos falar sobre vacinação contra a influenza para idosos. O meu convidado de hoje é o Dr. Virgílio Olsen, chefe do Serviço de Geriatria da Santa Casa de Porto Alegre e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Doutor, para a gente começar, qual a importância da vacinação contra a influenza para as pessoas idosas? A vacina contra a influenza, ou a vacina da gripe, ela é muito importante porque ela diminui a chance da pessoa, de todas as pessoas, mas sobretudo as pessoas com maior risco, como a população idosa, de desenvolver uma gripe grave, de precisar internar por causa dessa gripe, de precisar ir por um tratamento intensivo numa UTI e até morrer, né? Então a vacina ela é importante para prevenir que esses casos graves aconteçam.
E quais são as possíveis consequências para a pessoa idosa que não toma a vacina? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não gostam, né, de fazer a vacina. Paulo, todas as pessoas que não fazem, né, elas estão mais propensas a ter gripe e ter gripe grave. Né? Então é por isso que é importante fazer a vacina. Existe muito mito de tomou a vacina e ficou gripado. E isso realmente pode acontecer, porque não impede que se tenha gripe. Né? Ela diminui muito a probabilidade da gente ter uma gripe e ter problemas graves por causa dela. E as vacinas podem provocar algum tipo de reação em pessoas idosas? Elas podem provocar. O principal efeito adverso, digamos assim, é dor no local. E pode ter sintomas semelhantes à gripe nas primeiras 24, 48 horas pós-vacinação. E quando saber que a reação da vacina é normal, né? Ou se é necessário ali procurar um auxílio médico? Bom, em geral, no primeiro dia, pode ser reação da vacina normal. Né? Algumas coisas fazem a gente ligar uma luz de alerta e talvez precisar procurar um médico. Então, febre alta que não passa com medicamento simples, tipo dipirona, paracetamol, é um desses casos que pode ter que procurar atendimento. E quando a pessoa idosa, né, fica, no caso, com gripe, né, independente dela ter tomado a vacina ou não, né, qual o momento em que deve procurar, né, um auxílio médico, uma emergência? Falta de ar é o principal sinal de alerta que deve ser procurado uma emergência ou um atendimento médico com brevidade e sintomas que demoram para passar. Então, tu está no terceiro, quarto, quinto dia de gripe, não passou, é bom consultar. Febre que não melhora, é bom consultar. E principalmente se tu tem um quadro de melhora, mas daí lá pelo quarto, quinto dia, tu volta a ter sintomas de gripe, sintomas mais fortes, também é interessante que se procure atendimento médico nessas situações. Esses seriam os principais sintomas? Isso aí. Porque a gente sabe, né, que tem muitas pessoas ou idosos às vezes, que acabam indo até a emergência, às vezes, sem ter um sintoma mais grave, né? Acho que tem coisas que são comuns de gripe, né? Um cansaço, uma dor no corpo, tosse, febre, né? São sintomas que são esperados que se tenha em pessoas que têm gripe, né? E isso tende a durar 2, 3 dias, às vezes dura até 5, mas são sintomas que tendem a ir melhorando ao longo do tempo. Além da vacina, né, com os idosos, podem, né, prevenir da gripe? Acho que evitar ambientes fechados e uma etiqueta respiratória são as principais formas da gente prevenir o contágio de gripe. E quando a gente tiver contato ou tiver algum sintoma de gripe, a gente tem que voltar a usar máscara, assim como se usou durante o tempo da pandemia do Covid. Doutor, para a gente encerrar, quais são as dicas de cuidados, né, com as pessoas idosas durante aí a estação, né, mais fria aí do ano? São aquelas que o Covid reforçou para nós, né? Então, evitar locais fechados, evitar contato com pessoas que tenham gripe e lavar a mão incansavelmente, né? A lavagem de mãos são as principais medidas para prevenir gripe, além da vacinação. Doutor Virgílio, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro 60 Mais do RDC Saúde e até um próximo encontro. Obrigado, Paulo. Um abraço. Estamos de volta com o RDC Saúde aqui pela RDC TV, pelos canais 24 e 524 da ClaroNet TV ou pelas plataformas digitais. E hoje abordando um assunto de extrema importância, que é a saúde do coração, com 2 especialistas, né? O Dr. Rafael, cardiologista, e o nosso professor aí de educação física. Dr. Rafael, o colesterol, né, para a gente mudar um pouquinho de assunto, né, para a gente entender o que é o colesterol e qual a relação, né, que ele tem com as doenças cardíacas. Bom, Paulo, esse é um assunto que é muito perguntado, né, nos consultórios, para todo lugar que a gente vai, sempre até no churrasquinho, sim, no final de semana, sim, eles perguntam: meu colesterol está alto, meu colesterol está baixo. Em resumo, né,
o colesterol ele tem um papel muito importante nas doenças cardiovasculares. Isso a gente já sabe, cientificamente falando. E através deles, existe um percentual de pacientes com colesterol. E quando a gente vai falar muito, a gente fala do colesterol ruim, ou LDL, alto, esses pacientes têm mais chances de desenvolver doença aterosclerótica, né? E progredir para o infarto. Por isso vem linkado com o que a gente está falando, porque a gente tem diversos aspectos na questão do colesterol. Quando o paciente tem colesterol alto, muitas vezes, e esse colesterol, dependendo dos valores, pode-se existir o conceito do colesterol, que a gente fala que é a hipercolesterolemia heterozigótica familiar, que é isso aí, a gente falando na questão genética, muitas vezes vai depender do estilo de vida que o paciente vai ter. Pode ser um paciente magro, com alimentação adequada, atividade física, e muitas vezes ele tem níveis de colesterol muito alto. Então, obviamente, ele tem uma chance maior até de desenvolver doença cardíaca, e até os pacientes com o colesterol assim dentro da normalidade, porém, existem vários fatores de risco associados. Quando a gente fala do colesterol, o adequado controle dele nos minimiza de eventuais eventos cardíacos, com certeza, de formação de placas de aterosclerose associado, né? E a pergunta que muita gente fala, então, doutor, se eu tenho meu LDL, que é o ruim alto, e meu HDL baixo, eu tenho mais chance de morrer, ou se eu tenho meu HDL alto, né, que é o bom colesterol, eu tenho mais proteção? Muitas vezes, obviamente, com HDL mais alto, existe um fator de proteção maior, sim. Mas a gente sempre orienta que os pacientes procurem fazer anualmente esse controle do colesterol, para que a gente, dependendo da avaliação médica, e aí, obviamente, se estratificando aquele paciente num patamar de risco, existem sim metas para que a gente trate esse paciente com colesterol. E exemplo, se eu tenho um paciente que teve infarto agudo do miocárdio, por exemplo, obviamente minha meta com ele, do controle do colesterol, do dia a dia, a meta de LDL colesterol desse paciente vai ser perto de 50. O paciente já teve infarto, colocou stent, enfim, eu vou ter que chegar numa meta dele mais agressiva, perto de 50. E já o paciente que chega para a gente no consultório, e às vezes tem um LDL de 110, mas na característica dele é um paciente de baixo risco, eu estou amparado pelas diretrizes de falar para ele, olha, se teu colesterol está tudo certo, não precisa se preocupar. E eu estou falando ali do LDL, do ruim, né? Estou focando nesse contexto. Então, essa dúvida que a população tem muitas vezes da questão do colesterol exige uma avaliação médica, para que a partir dessa avaliação médica a gente possa indicar, falar, esse colesterol para ti está bem, podemos ficar no controle, está tudo certo, mudamos isso e aquilo, ou esse colesterol, mesmo dentro dos níveis lá que o laboratório mostra, mostrando que está adequado, às vezes para aquele paciente específico que tem alguns fatores de risco e é classificado dentro de uma avaliação nossa, que existe, como às vezes um paciente de alto risco ou muito alto risco, as metas desse colesterol a gente tem que ser individualizadas e diferentes, sim. Corroborando na parte do colesterol, né? Eu sempre vou puxar um pouquinho para o lado do exercício. Então, o papel da atividade física nesse processo ele é fundamental também para o controle do perfil lipídico, né? Então aí entra a questão do colesterol, do LDL especificamente, mas da melhora do HDL, o exercício é fundamental nesse processo. Então, geralmente nesses pacientes acaba, se utilização de medicamento ou não, a parte nutricional e da prescrição de atividade física também é muito importante, né? Então,
Sempre a gente mapeando, através dos exames bioquímicos, a necessidade do paciente da gente otimizar a sua saúde, né? Uhum. Essa questão da atividade física, a gente não tem dúvidas nenhuma, ajuda a melhorar tanto o teu perfil lipídico, obviamente, a gente tem já mostrando uma melhora também até do HDL, né, um aumento do HDL. Porém, a gente sabe que, muitas vezes, o papel da atividade física ela tem um papel importante, um papel que, às vezes, a gente se consegue uma redução, mas existe pacientes, né, que mesmo com toda essa situação, mesmo muitas vezes com atividade física, uma alimentação saudável, se mantém com níveis de colesterol alterado, aí sim, se existe uma avaliação e um tratamento coadjuvante nisso, que daí muitas vezes você tem que partir para o tratamento medicamentoso associado a isso. E a atividade física é parecida com as outras atividades físicas ou elas são atividades físicas diferenciadas para o paciente com colesterol? O paciente com colesterol alto, o principal ponto da atividade física é regularidade e frequência. Uhum. Então, por exemplo, assim, a gente tem algumas recomendações através do Guia Brasileiro de Atividade Física para atividades moderadas e atividades vigorosas. Atividades moderadas se recomenda-se que pelo menos 150 minutos semanais. No caso do paciente com colesterol alto, seria importante que ele dilua esses 150 minutos mínimo, né? Sempre a expectativa é que ele realize muito mais, né? Mas esses 150 minutos que ele dilua ao longo da semana. Então, seria muito importante para o paciente com colesterol alto que ele realize, por exemplo, 5 vezes semanais, 30 minutos ao dia. Entendeu? É muito interessante do que ao invés de ele fazer 75 minutos na sessão de treino 2 vezes na semana. Então isso diferencia um pouco em relação às outras atividades físicas. Exatamente. Ela é uma atividade física mais específica. Exato. Dr. Rafael, sobre pressão arterial, né, a gente sabe que muitos pacientes, né, apresentam hipertensão, né? Qual a relação com as doenças cardiovasculares? Uma relação direta. Uhum. Sim. A gente já sabe, né, obviamente, que o paciente hipertenso ele tem mais risco de desenvolver infarto agudo miocárdio e até mesmo os AVC, né? E outras doenças cardíacas, associadas como insuficiência cardíaca, enfim. Mas quando a gente fala da hipertensão, esse paciente que, junto com a atividade associada, ela tem, e eu digo endotélio, a atividade física, né, muitas vezes aeróbica, enfim, ela tem um fator muitas vezes protetor para o nosso endotélio, né, vamos lá dentro dos nossos vasos, e que muitas vezes isso aí é saudável, até a questão de postergar a questão da hipertensão arterial, que muitas vezes com o decorrer da nossa idade, né, com o envelhecimento, as nossas artérias acabam ficando mais enrijecidas, se perde aquela elastância, né, que se existia quando era mais jovem, e a atividade física ajuda muito isso. Quando a gente fala da pressão arterial e do paciente que não controla essa pressão arterial, esse sim é uma zona totalmente perigosa e vermelha. Porque esse paciente, a maioria dos pacientes hipertensos, muitas vezes eles estão tão acostumados com níveis altos de pressão, que aquele paciente fala, doutor, minha pressão está 18/10, por exemplo, andou no prazo falando, e eu não sinto nada. 16 por alguma coisa e não sinto nada. Essa progressiva, muitas vezes, começa a aumentar o risco desse paciente. Muitas vezes é aquele paciente que fez um AVC hemorrágico, ou aquele paciente que fez um infarto agudo do miocárdio e não tratou. Então, assim, pressão arterial é um acometimento grave que a gente tem que dar uma atenção. As pessoas, é igual quando a gente vai falar do diabetes, eles às vezes negligenciam o açúcar alto no sangue porque não sente nada. Perfeito. É a mesma coisa o hipertenso. Eu estou com pressão alta, mas eu não sinto nada.
Isso é muito grave, isso aí pode acarretar em comprometimento até da sua própria vida. E quando a gente vai falar do tratamento, às vezes tem paciente que briga com a gente, porque a gente iniciar uma medicação muitas vezes para pressão, e eu falo que não é às vezes só iniciar um medicamento, ele tem que mudar o estilo de vida, ele vai ter que mudar muitas vezes, perder peso, que a gente sabe que é muito importante, voltar, começar a fazer atividade. Quando a gente inicia uma medicação, muitas vezes essa medicação vai trazer seus níveis pressóricos lá de 17, 18, que o paciente vinha acostumado, vai para 12, 13, e o paciente começa a se sentir mais tonto, começa a se sentir mais devagar, e às vezes ele coloca a culpa no médico por iniciar mais. Não, aquelas pressões que ele estava acostumado, ele estava tão acostumado que quando vem para o normal ele sente, naquele primeiro momento, né? Depois se adapta. Mas quando a gente vai falar de pressão arterial, sim, hoje é um método que a gente consegue avaliar na própria casa. Claro. Hoje existem os aparelhos, né, de pressão, e sempre a gente gosta, e é bom orientar que comprem aquele aparelho que se coloca aqui no braço, pode ser o digital, mas que se coloca no braço, talvez evitar os de punho. E a forma de aferição é tranquila dentro de casa, o próprio paciente pode se monitorizar, né? E isso é muito importante, Né? E tu tocaste no ponto da hipertensão arterial, né? É muito importante que as pessoas entendam qual é o processo da pressão sobre o exercício, né? Então, um indivíduo, o Dr. Rafael destacou muito bem que quando tem a hipertensão descompensada ou não tratada, esse indivíduo, quando ele está com a pressão acima de 180 de pressão arterial sistólica, né, ou 18, que é o que o pessoal costuma destacar, é recomendado que ele não pratique atividade física e procure o seu médico nesse processo. Há algumas condutas que dentro da reabilitação cardíaca é muito usual, é convencional, mas nas academias de grande porte a gente não tem essa atenção com a pressão arterial. De praxe, com os meus alunos que são diagnosticados hipertensos, eu realizo repouso de 5 minutos, realizo a aferição da pressão arterial justamente para ele treinar com segurança. Porque a gente sabe que em exercício ele vai ter um aumento da frequência cardíaca e, paralelo a isso, ele vai ter um aumento momentâneo da pressão arterial sistólica, que é induzido pelo exercício, porém de forma controlada. Importante o aspecto que se comentou da questão do paciente que é hipertenso não controlado, né? A gente sabe que aumenta muito mais o risco do paciente que é hipertenso não controlado e fazer uma atividade física, né? Principalmente quando a gente fala de 180, uma sistólica, né? Ou vamos dizer assim, para as pessoas que estão nos vendo, é aquela maior que as pessoas falam, né? O famoso 18/10, é o 18 lá, 180, né? Precisa-se sim primeiro tratar aquilo, controlar essa pressão, para depois esse paciente ir com segurança fazer atividade física, né? E isso eu vejo muito, e quando a gente fala nas academias, né, bom que você frisou, é muito, posso estar errado, mas muito raro existir às vezes essa avaliação inicial, né, ou até por parte de alguns educadores físicos, né? Obviamente que a gente está falando de pacientes que já têm talvez o diagnóstico, claro, e o que não tem o diagnóstico, provavelmente antes de começar deve ter feito uma avaliação, sim, antes de até para começar no exercício físico nas academias, obviamente, né? Mas essa atenção é muito importante, sim, porque infelizmente a gente ainda tem casos de pacientes que no exercício vêm a ter algum problema. Bom, vamos então dar uma pausa aí na nossa fala aí de saúde do coração. Vamos falar então sobre saúde bucal também, que ela é muito importante. Vamos aí para o nosso quadro Odonto em Pauta. No quadro Odonto em Pauta de hoje, vamos falar sobre implante dentário. O meu convidado de hoje é o Dr. Éder, formado pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em cirurgia bucomaxilofacial pela PUC, mestre em odontologia pela PUC, doutor em gerontologia biomédica pela PUC, diretor Maxilofacial Center no Centro Clínica da PUC
e Camaquã, professor convidado do Instituto de Geriatria da PUC-RS. Dr. Éder, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Odonto em Pauta. Ok, Paulo, muito obrigado pela oportunidade, convite, e estarei à disposição aí para esclarecer dúvidas aí pertinentes à questão da implantologia e da odontologia. Dr. Éder, para a gente começar, o que é implante dentário e para que serve? Então, Paulo, o implante dentário, né, foi um advento, né, a partir do titânio, né? Descobriu-se, né, que o titânio tinha uma capacidade incrível de se aderir ao osso, né? Então, a partir daí, né, foram confeccionados pinos, né, adaptados, e esses pinos hoje conseguem substituir. Tem idade para colocar o implante? Qualquer pessoa pode fazer? Então, existe uma idade mínima, né, Paulo? A partir do que a arcada dentária ela é a partir de 17 anos, né, de acordo com cada nível de desenvolvimento humano, né, tu tem uma idade mínima para colocar. A partir daí, a gente não dá condição do paciente. O paciente tem uma estrutura óssea adequada, condição de saúde adequada, é um paciente candidato para exames, né, imagem, né, você vai fazer o paciente, ele é feito o tratamento, deseja que o paciente está procurando um outro tipo de tratamento. Né? Enfim, nós temos um limite, né, de idade, né, temos limite para o uso do implante e uma idade mínima. Dr. Éder, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Odonto em Pauta e até um próximo encontro. Ok, muito obrigado, Paulo. E estamos de volta com o nosso programa RDC Saúde aqui na RDC TV. Voltamos então ao nosso assunto, né, que é um assunto muito importante no nosso programa de estreia, que é a saúde do coração. Doutor, para a gente finalizar, quais são as dicas, né, de cuidados, né, para a população em relação à saúde do coração? Bom, quero frisar primeiro de tudo que a saúde do coração e reforçar não é algo isolado, né? Eu sempre gosto de comentar com os pacientes que, vamos dizer assim, é como se a gente estivesse num círculo e nesse círculo existissem alguns pontos importantes, né? E no centro está você, e nesse círculo existem algumas situações que a gente precisa cuidar. Principalmente a questão do estresse, que muitas vezes, quando esse paciente, eu sempre comento da questão do corpo, alma e mente, está bem, esse tripé está bem equilibrado. Porque o estresse, muitas vezes, o paciente pode aumentar os níveis pressóricos, ele vai comer errado, muitas vezes ele vai dormir mal. O dormir mal no outro dia, e a saúde do sono é muito importante, o dormir mal no outro dia acarreta novamente num círculo vicioso, estresse, comer desregrado, sedentarismo. Muitas vezes esses pacientes têm mais sono durante o dia porque dormiu mal, mais estresse. Isso começa a criar uma proporção que daí o paciente comendo mal, sedentário, começa a engordar, não faz atividade física, pressão começa a alterar, níveis de glicose no sangue começam a aumentar. Então, existe esse pilar mente, né, corpo, espírito, que tem que estar interligado. Mas, a grosso modo, se você seguir uma alimentação, conseguir seguir uma alimentação, e eu sempre oriento um profissional da área, né, qualificado, nutricionistas, muito importante nesse processo, procurar um nutricionista, seguir uma alimentação adequada, regularizar suas atividades físicas. Ah, mas eu não gosto de nada, doutor. Mas então começa uma caminhada que seja.
ou procure algo que te faça bem, mas que seja algo que te traga um benefício. O controle adequado da pressão arterial, controle da glicemia no sangue, tentar sempre manter o teu peso ideal, né? Isso é muito importante. E, no mais, gente, você procurar o seu médico e fazer seu check-up anual. Isso é muito importante. Helder, para a gente encerrar, dicas, né, de atividades físicas, né, em relação à saúde do coração. O mais importante é que fique de mensagem que exercício bom é exercício feito, né? Então a gente precisa buscar formas de se permanecer ativo, seja com o seu filho, com os seus pais, com os seus amigos, né? O exercício ele pode ter um papel social e entra na parte emocional também muito grande, né? Então o exercício ele constante, ele vai te proporcionar esses benefícios também. E paralelo a isso, recomendar que essas pessoas elas procurem não só no ambiente da academia, mas procurem estar mais ativas nas pequenas coisas. Por exemplo, se você mora próximo ao seu trabalho, vá de bicicleta, vá caminhando. Se você pode deslocar 2, 3 quadras caminhando em vez de ir de transporte de carro, por exemplo, vá caminhando. Então, essas formas a gente pode aumentar a atividade física e, de uma forma geral, melhorar a saúde do coração. Dr. Rafa, professor Helder, muito obrigado pelas suas participações aqui no RDC Saúde. Muito obrigado, eu agradeço. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. Eu acho que trazer profissionais da área capacitados, que tragam para dentro desse programa o que tem cientificamente na evidência é muito importante para quem está assistindo, e até é um agradecimento que nós também da área da saúde fazemos a RDC. Gostaria de agradecer a Paulo, a toda a equipe pelo convite, e que seja um programa repleto aí de informações e muita clareza em relação à saúde, que é fundamental para o nosso público. Muito obrigado. O RDC Saúde de hoje fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Um ótimo final de semana a todos. Até lá. Tchau. RDC Saúde. Oferecimento Hospitalize. Soluções em gestão médica.